A temática do perdão, talvez uma das mais ricas que nós encontramos na Escritura, ela pode ser desenvolvida, esclarecida, amadurecida à medida que você vai lendo textos. Primeiramente, vocês têm textos que tratam diretamente do assunto. Mateus capítulo 18, por exemplo, é um deles. Ou você trabalha temas que estão diretamente relacionados, por exemplo, arrependimento, essa dinâmica, né? Arrependimento e perdão, a temática da justiça, da expiação. Então, o tema do perdão ele pode ser desenvolvido, amadurecido, por meio desse caminho. E um texto que, para mim, ah, até pouco tempo não seria um texto que estaria colaborando para o meu entendimento de perdão, acabou, digamos assim, sendo mais um texto que venha trazer mais luz para mim sobre o perdão. Refiro-me aqui a Lucas capítulo 17, versículo 1 a 10. Essa passagem, uma das primeiras dificuldades que você tem com ela é entender se há algum tipo de unidade temática ali. Os estudiosos estão divididos. Você tem, por exemplo, figuras como Joaquim Jeremias, que acredita que há uma unidade. Nós temos ali dois ditos de Cristo seguidos de uma parábola, indicando algum certo tipo de estrutura que você encontra dentro do livro de Lucas. O Howard Marshall também vai acreditar que há uma unidade ali, entendendo que o versículo 3, por exemplo, ele não há uma quebra, porque para ele seria um tipo de anticlímax. Então, mas existem muitos estudiosos que entendem que ali você tem basicamente três temas sendo desenvolvidos. Primeiro versículo 1 e 2, você tem a ideia do escândalo, que não é o ponto aqui. Depois você vai ter a ideia do perdão e uma parábola sobre serviço. O que eu creio é que há uma unidade ali e que essa unidade ela é representada explicitamente, ela aparece ali, né, em termos claros, específicos, no versículo 3, parte A, quando você encontra a exortação de que dentro da comunidade messiânica, dentro da comunidade da nova humanidade, a igreja, deve haver um exercício de cuidado mútuo. Ninguém sabe de onde vem essa exortação, talvez do próprio Jesus. Naturalmente a leitura me leva para esse caminho, mas também a possibilidade de entender que essa palavra é uma palavra do próprio evangelista Lucas, um tipo de nota editorial onde ele nos ajuda a entender e explicitar a temática que está sendo desenvolvida. Qual é a temática? A temática do cuidado mútuo. E aqui já começa o nosso entendimento de perdão sendo, digamos assim, enriquecido. Porque o perdão passa a ser também relacionado com essa ideia do cuidado mútuo. Como eu cuido de uma pessoa? Como eu entendo que deve. Como o cuidado mútuo deve ser vivenciado dentro da comunidade dos santos? Esse cuidado mútuo se dá, primeiro, versículo 1 a 2, evitando o escândalo, evitando causar algum tipo de dano à vida da pessoa. Isso seria a parte negativa desse cuidado, eu evito isso. Mas a parte positiva disso é que eu tenho que estar disposto a perdoar. Ou seja, essa mensagem do perdão, nesse contexto específico, ela só vai colar mesmo no leitor se o leitor tiver algum tipo de entendimento da importância do cuidado mútuo da vida na comunidade, na igreja. Quando eu passo a ter esse entendimento de importância do outro, importância da comunidade, que eu tenho que cuidar dessa pessoa, eu tenho que estar então aberto a me arrepender e perdoar. Essa dinâmica de arrependimento e perdão deve ser uma constante dentro da igreja, e é exatamente a realização dessa dinâmica, arrependimento, isso como algo comum dentro da comunidade, é o que guarda a própria comunidade, é o que faz com que a comunidade seja cuidada. Então, se você quer cuidar daqueles da sua comunidade, um dos caminhos mais positivos de cuidar uns dos outros, para que a comunidade seja preservada, é a dinâmica constante, comum, do arrependimento e do perdão. Diante dessa declaração, os discípulos observam, né, ficam meio assim chocados com a ideia, porque Jesus vai falar de 7 vezes em um dia só, a ideia de algo constante, algo comum. Aqui a gente aprende também que arrependimento e perdão, ou melhor dizendo, perdão, você não pode exigir de quem te pede perdão algum tipo de fruto do arrependimento, porque isso acontece 7 vezes em um dia só. Mas, diante desse fato, os apóstolos pedem então a Jesus, eu creio que o assunto ainda é o mesmo, eles pedem uma fé extraordinária. Eles acreditam que é necessário algum tipo de fé diferenciada para poder exercer esse perdão. E Cristo vai dizer que não, que a fé mais básica, a sua expressão mais fundamental, já capacita aquele que
tem essa fé de perdoar. Aqui a gente aprende um outro elemento importante sobre perdão. Não é necessário algum tipo de fé extraordinária para que você esteja disposto a perdoar. A ausência da disponibilidade de perdão também pode implicar a ausência da fé na sua expressão mais fundamental, mais básica. Todo e qualquer cristão, não uma categoria específica de cristão, digamos assim, deve estar disposto a perdoar, porque isso é um desdobramento comum, um desdobramento básico de quem tem essa fé fundamental. E aí, diante disso, Jesus lança a mão de uma parábola, onde ali um servo é chamado de inútil, as versões geralmente chamam de inútil, não é uma boa tradução. A ideia básica é de que esse servo, como qualquer outro servo, ele não pode exigir algum tipo de galardão, premiação extra quando ele está fazendo aquilo que lhe é devido. Dentro ainda do assunto perdão, que está dentro do assunto do cuidado mútuo, então nós teríamos o que aqui? Assim como a fé não exige o arrependimento, melhor dizendo, desculpa, o perdão não exige uma fé extraordinária, assim também o exercício do perdão não exige algum tipo de premiação extraordinária. Então talvez esse é o tópico que liga tanto a ideia da fé como também a questão da parábola. Nos dois casos nós temos uma correção de Cristo dizendo o seguinte: gente, exercer perdão não exige uma fé extraordinária, e esse não é um ato tão assim extraordinário que exige que alguém lhe recompense por isso, que você seja premiado de uma maneira diferenciada por isso, porque isso é devido. O ato de misericórdia de Deus em nos perdoar nos coloca numa condição de dívida em termos de perdão. Então, perdão passa a não ser algo que você pode ou não fazer, que exige algum tipo de fé extraordinária. É claro, eu creio que talvez a ilustração que nos ajude a entender o que Cristo está colocando é a morte. A morte, ela não é natural, mas ela é comum. Assim como o perdão dentro da comunidade dos santos, o perdão não pode ser, não é natural, porque nós somos pecadores, não estamos dispostos a perdoar as pessoas. Mas, uma vez entendendo a nossa fé fundamental, é comum acontecer. Então o que eu aprendo dessa passagem, que aprendi dessa passagem, dentre várias facetas que ela nos ajuda a entender e a amadurecer o entendimento de perdão, é exatamente esse ponto aqui. O ponto de que o perdão ele é cuidado mútuo, que não exige uma fé extraordinária e que não é um ato tão extraordinário ao ponto de receber algum tipo de premiação diferenciada. Que o perdão, o arrependimento, essa dinâmica de perdão e arrependimento seja comum em nossas comunidades, porque a realização, a presença dessa dinâmica indica, na verdade, que estamos cuidando uns dos outros. É isso, turma. Até mais. Valeu.